Oiê! Deu Pá! certo? Uhul! Deu Uma certo, hora nós estamos certo, aqui. tem que ter fé. Então tá bom. E aí, tudo bem? Pessoal, boa Tudo bem? noite. Vamos lá, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui com a Lígia, né, Lígia? E aí, queria que você falasse um pouquinho de você, né? Para depois a gente falar um pouquinho da nossa live aí. Uhum. Bom, eu sou Lígia Carvalho, sou terapeuta ocupacional, sou aqui da cidade de Campinas, estado de São Paulo, e sou sócia proprietária da Clínica Ludens, e, e é isso. E vim aqui hoje para a gente conversar de um outro assunto bastante importante, né, o que a Sim, gente tem sentido na nossa prática mesmo, e aí os pais também, né, pedindo muitas vezes socorro para a gente, né, sim. para ajudá-los aí nessa fase do início da vida de um bebê, né? Então, essa é a nossa proposta hoje. Vamos falar aí um pouquinho, né? Quando a gente sabe que algo vai ou não vai bem, né, Lígia, para a gente ter aí uma ideia aí de como que essas crianças estão no desenvolvimento, né? Porque acho que a gente fala muito de desenvolvimento precoce e às vezes os pais não sabem nem por onde começar a identificar tudo isso, né? Uhum, É, uhum. intervenção precoce aí, então a gente pode começar um pouquinho, né? E aí, Lígia, acho que a gente podia falar um pouquinho como que a gente chegou nesse tema, né? Como que nós fomos trabalhando isso juntas aí para chegar nesse tema. Uhum. Tá, então vamos lá. É, assim, eu sou terapeuta ocupacional há quase 40 anos, né? E assim, eu acho na nossa prática clínica, o que acaba acontecendo? Toda vez que a gente tem um contato com uma família que nos procura, a gente sempre, o que a gente faz primeiro de tudo é pedir para que essa família conte a história, né? A história Sim, daquele bebê, geralmente nós pedimos para até, até do momento da concepção, como é que esse bebê, né, foi pensado, foi desejado por essa família, até aquele momento que o bebê está ali com sim, a gente. O que eu sempre digo, né, ninguém, os pais não buscam a clínica ou não buscam o nosso trabalho porque está tudo bem, né? Eles buscam porque sim. alguma coisa não está saindo bem com o desenvolvimento do seu bebê. Então, e o que eu sinto é que muitas vezes a gente é uma história que já vem com uma história, né? Já vem com um Sim, começo, e que nem sempre esse começo é o começo de uma história feliz, como os pais esperavam, desejavam, né? Mas o que eu sinto também, né? Então, muitas vezes essa família nos buscam e já vem com um diagnóstico, né? Então, conta a história, em algum momento já foi dado o diagnóstico, mas o que eu sinto também é que muitos pais vêm em busca de um diagnóstico, né? Vêm em busca de uma certeza, o que, que eu sinto que meu filho tem alguma coisa, mas como é que é o nome disso que ele tem? sim, E a nossa função muitas vezes é ajudar e que muitas vezes a gente tenta chegar, né, nessa ajuda, nesse diagnóstico, sem ter uma preocupação de saber um pouquinho mais dessa história, né? Então, é extremamente importante para se aquela criança tem uma história que é uma história que ainda não tem componentes que nos ajudam a sim, dar um diagnóstico, um nome para aquilo, nós precisamos fazer uma investigação. E muitas vezes a gente já tem que voltar lá atrás para entender como foi que esse bebê veio para aquela família, o que aconteceu a partir daí. E muitas vezes, o que você tem? Esse bebê já vai ter um problema logo ali no momento do parto, né? Do momento que ela nasce.
né? Então, nesse momento, alguns diagnósticos podem ser dados. Então, o bebê já pode ter, até na fase da gestação, ser uma criança que já teve uma má formação, ou uma criança que nasceu prematura, ou uma criança que também, no momento do parto, teve toda uma gravidez, todo um desenvolvimento né, da gravidez, tudo bem, tudo normal, e justamente na hora do parto tem uma anóxia, né, que é uma falta de oxigenação no cérebro, e que pode deixar uma sequela bastante grave e importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, tem vários aspectos, ou as síndromes, né? As síndromes que, por exemplo, uma das mais conhecidas é a síndrome de Down, que o bebê já naquele momento do parto, do nascimento, o médico já vai ser capaz, já vai poder dar um diagnóstico e dizer para aquela família que algo aconteceu ou durante a gestação, ou no momento do parto, né? Ou até que naquele momento já dá o nome para uma síndrome, se é uma síndrome conhecida, se já tem algumas características aí, e aí a família recebe essa notícia e vê que alguma coisa vai passar no desenvolvimento do seu bebê. Então, qualquer uma dessas condições, né, qualquer uma, vai deixar alguma dificuldade ou algum atraso ou uma sequela para o desenvolvimento subsequente dessa criança, né? Então, o que a gente tem percebido também hoje, eu acho que muitas vezes as condições mesmo, né, que de uma gestação, de uma dificuldade de uma gestação, então hoje a gente percebe que já existe muitas formas de tratamento da mulher engravidar, e muitas vezes ou vem um gemelar, ou às vezes um bebê que nasce com uma prematuridade muito extrema. Então a gente sabe que por esse histórico, quando nós fazemos lá a nossa anamnese, né, no nosso trabalho, no nosso consultório, a gente precisa saber desse histórico, porque isso vai dizer muita coisa sobre aquela avaliação e aquela avaliação do desenvolvimento que eu vou fazer desse bebê ou da criança já que passou da fase do bebê. E muitas vezes, né, Lígia, a gente começa a perguntar isso para os pais, eles não entendem muito bem o porquê que a gente precisa saber desses dados, né? Às vezes fala, você lembra do Apgar? Eu não lembro, mas por que você precisa saber disso? E aí a gente também tem esse cuidado de explicar para esses pais a necessidade, o porquê que a gente precisa saber dessa história pregressa antes dessa criança chegar até a gente, né? Para que a gente consiga nortear aí os nossos cuidados e atendimentos para essa criança futuramente. Então, assim, as gestações... E até, né, essa questão do Apgar mesmo, né, o Apgar, né, para quem não sabe, é aquela nota que o bebê recebe no primeiro minuto de vida e depois no quinto minuto de vida. Então, quando nós temos essa nota, né, porque o pediatra, nesse momento, ele vai avaliar, no primeiro momento, né, 5 itens, né, que entre eles tem a questão do tônus da criança, são cinco itens que vai dizer para a gente como é que está a questão respiratória, se esse bebê chorou, né? Então, algumas condições que a gente espera que ele nasça bem. Se ele nasceu bem, então, geralmente, no primeiro minuto, a gente muitas vezes tem uma nota 9, depois no quinto minuto vai para uma nota 10, 9, 9. Então, isso para nós... quando a gente sabe esse dado, isso já está me dizendo que esse bebê nasceu bem. Agora, quando tem uma nota, né? Então, uma nota 5, 6, depois se recuperou, teve uma nota 7 no quinto minuto, mas eu sei que nesse primeiro minuto de vida do bebê, foi um minuto que por algum sofrimento esse bebê passou. Então,
O que que acontece aí? Logicamente que quando existe, né, esse sofrimento, ou um diagnóstico, ou a própria prematuridade que aconteceu aí, a gente já sabe de antemão que esse bebê provavelmente ele pode ter um atraso no desenvolvimento global. Então, em geral, os primeiros profissionais que vão aí orientar e dizer para a família. Logicamente, ao pediatra, muitas vezes, dependendo da condição, já passa pelo neurologista da maternidade, e que vai dar os procedimentos, as orientações iniciais que essa família tem que fazer assim que o bebê acabou de nascer. E que, às vezes, o bebê precisa ficar mais tempo, né, na maternidade, muitas vezes também consegue sair com os pais, com a mãe, né, mas aí sim a gente já sabe que essa família que tinha todo um sonho, que tinha certeza que, né, que o seu bebê, o desejado, o esperado, alguma coisa passou aí, e aí ela vai ter que procurar profissionais, né, da área da saúde, que geralmente nesse momento os profissionais que se estão envolvidos aí são os profissionais, em geral, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né? Muitas vezes, dependendo do problema, um nutricionista também, né, faz parte dessa equipe, e toda essa equipe, então, a partir desse momento, cada um dentro né, da sua especialidade, vai fazer uma avaliação, justamente essa avaliação é que vai dizer para os profissionais qual é o tamanho da dificuldade, o tamanho do atraso que esse bebê pode ter no desenvolvimento, né? É, Oi. não, e aí eu acho que é muito comum, né, Lígia, a gente também vê que às vezes os pais chegam meio perdidos, né? Ah, eu não sei o que que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que começar, né? E muitas vezes a gente acaba também orientando qual o caminho seguir, né? Porque às vezes chega Uhum. primeiro para a gente, para depois ir para um outro, né, para um outro médico, para um neuro, até para um físio, né? Muitas vezes a gente É, acaba. e mesmo assim, é evidente que quando a gente fala de um atraso no desenvolvimento, o desenvolvimento de um bebê, ele é composto por várias facetas, né? Então, Sim. muitas vezes, o pediatra indica para o fisioterapeuta porque está percebendo que aquele bebê não tá desenvolvendo bem do ponto de vista motor, né? Uhum. Mas o próprio profissional muitas vezes vê que, na verdade, foi indicado para o fisioterapeuta, mas, por exemplo, essa criança está engasgando muito, né? Não está conseguindo pegar, não está conseguindo mamar no peito. Então, começa já a aparecer outras situações, ou essa criança tem um tônus muito baixo, que Uhum. vai precisar da ajuda também de outros profissionais. Então, na realidade, quando você tem uma dificuldade dessa, é uma equipe de profissionais que vão avaliar aquela criança e, logicamente, cada um dentro da sua especialidade vai observar o que essa criança vai precisar e muitas vezes nesse momento, porque é óbvio que no momento de terapia, no tratamento dentro de uma clínica, o terapeuta ele vai realmente aplicar técnicas, a formação, dependendo da formação que cada um tem, mas, logicamente, que o cuidado que essa família a gente vai ter que ter essa família muito como aliada, né? Seja a família, seja uma babá, seja uma avó, alguém que vá cuidar desse bebê, porque essa parceria que faz com que o desenvolvimento pode ser completamente diferente, né? E essa criança pode evoluir muito bem, tá? Então, eu acho que nessa circunstância, geralmente a gente já tem essa condição, tem esse diagnóstico, né? Uhum. Óbvio que a família vai ter que elaborar um pouco esse luto, né? Essa dificuldade que muitas vezes tem de aceitar, não era bem esse Sim, bebê que eu queria, sim. mas eu acho que o terapeuta também tem que estar junto para poder auxiliar nisso, né? Só que tem uma outra, né? A outra condição
é qual? É aquele bebê que o desenvolvimento está indo muito bem, é um bebê que nasceu bem, não tem nenhuma história de vida, né? Porque às vezes a gente fala que tá, você avalia um bebê de 6 meses e é um bebê que já tem uma baita de uma história, né? Sim. E que às vezes é uma história triste. Mas a gente também tem aquele bebê que, ok, ele está super bem, né? Nasceu bem, não tem nenhuma condição de alguma que pode ter acometido algo neurológico que tenha deixado uma sequela, mas aí, de repente, esse papai, essa mamãe começa a observar que o seu bebê não está tendo um desenvolvimento como dentro daquilo como do que é esperado, né? Então, é aquilo, óbvio que o bebê, ele tem o desenvolvimento motor, ele tem o desenvolvimento sensorial, ele tem o desenvolvimento social, ele tem o desenvolvimento cognitivo, então, vários aspectos compõem esse desenvolvimento, né? E o que vai acontecer? O primeiro ano de vida do bebê, ele é extremamente importante, porque a gente imagina aquele bebê que nasce lá naquele padrãozinho todo flexor, a gente, quando chega com um aninho, esse bebê já tá uma criança que já está em pé, que já está andando e fazendo várias coisas, né? Então, a gente sabe que ao longo do primeiro ano de vida da criança, muitas coisas muita aprendizagem esse bebê vai tendo, ele vai tendo muitos ganhos, e a gente sabe também que para cada um desses aspectos, a gente tem marcos do desenvolvimento. Sim. Então, na realidade, a gente sempre vai analisar se aquele desenvolvimento está dentro do que é esperado para a idade cronológica, né? Uhum. Então, o que é esperado, por exemplo, do ponto de vista motor? Que o bebê, máximo com 2, 3 meses, esse bebê ele já tem que estar controlando a cabeça, né? O controle cervical. Passando um pouquinho disso, já é esperado que essa criança role, né? Role de prono para supino e supino para prono, né? De barriga para cima para barriga para baixo e vice-versa. Então, isso tem uma janela que a gente espera do desenvolvimento aí, né? Então, o rolar até os 4 meses já é esperado isso. O bebê também de 5 a 6 meses que ele sente, que depois de 8 a 9 meses que ele começa a se arrastar e depois engatinhe, para chegar com um aninho, essa criança já está andando. E, então, isso, assim, de uma maneira muito geral, a gente falando do desenvolvimento motor, tá? Então, isso é esperado, por quê? Porque é esperado dentro da idade cronológica que aconteça isso dentro do desenvolvimento motor, tá? E mesma coisa para os outros desenvolvimentos, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a questão da comunicação, né? O bebê comunica? Sim, o bebê já comunica, né? Então, o que acaba acontecendo? Qual é a primeira comunicação que o bebê faz? É o choro. O choro já é uma forma de comunicação. Agora, aquele choro que está dizendo para a gente alguma coisa, né? O que o bebê comunica com o choro? Ele vai chorar quando ele está com fome, ou quando ele está com dor, ou quando ele está com sono, quando ele está cansado, enfim. Esse choro, e vai acontecendo uma relação da mãe com o bebê que ela é capaz de dizer exatamente aquele chorinho do que é. Só que também, né, a gente vai observando, né, e quando a gente vai lá na frente conversar com os pais, o que os pais colocam para a gente? Olha, naquele momento eu não sabia, eu não percebia nada de diferente no meu bebê, né? Ou, principalmente quando é um papai e uma mamãe de primeira viagem, né? Ou aquele que já tem um filho, né? Que já tem o primeiro filho, esse é o segundo ou o terceiro, ele começa a perceber que assim, olha, não, eu percebia que era um pouquinho diferente, mas cada criança tem um ritmo, né? Cada bebê aparece de uma forma, então eu não achei que aquilo podia ser um atraso. E muitas vezes o bebê já começa a dar alguns sinais que alguma coisa está saindo fora da normalidade,
E aí, Lígia, você consegue falar para a gente um pouquinho quais são essas alterações do desenvolvimento que pode estar presente nesse bebê que não está e é acometido por algo inesperado, porque ele não tem nada, né? Assim, nasceu super Isso. bem, então E assim, e são sinais que muitas vezes a gente vai só conseguir, a partir desse histórico, desses pequenos atrasos, desses pequenos sinais, que vai dizer para nós lá na frente qual é o diagnóstico que essa criança tem. Porque uhum, tem alguns diagnósticos que eles só vão conseguir ser definidos e determinados a partir do entendimento desse desenvolvimento que já começou a aparecer de uma forma. Então, a gente pegando um pouquinho pela questão do motor, né, que eu falei dos sim, marcos que já é esperado para cada idade. Então, o que acontece? Muitas vezes a criança, ela tem um desenvolvimento normal que vai sim, acontecendo, sim. mas tudo um pouquinho para frente da hora que tinha que acontecer, né? Então, aquilo que era para acontecer com 2, 3 meses vai acontecer com 4 meses, aquilo que era para acontecer com 4 vai acontecer um pouquinho mais tarde. Então, a gente já vai percebendo que, do ponto de vista motor, tem um atraso aí, né? Em relação Uhum. à questão da comunicação, como eu falei, a criança ela já começa a se comunicar através do choro, né? Depois, na medida que isso vai diminuindo, essa criança começa a fazer um balbucio, né? Ela Uhum. começa a ter todo um gestual, o gestual, porque muitas vezes, antes mesmo da criança falar, ela já se faz entender, né? Ela tem toda uma comunicação gestual que aquelas pessoas que convivem com ela já vai começar a entender o que a criança quer. E ela começa com as brincadeirinhas, com os balbucios, as brincadeiras, se ela faz, então ela faz né? Então ela sorri quando o outro Sim. acaba fazendo uma gracinha para ela e ela começa a sorrir. Então a gente começa, e isso tudo vai acontecer ao longo do primeiro ano, né? Então, se a gente imaginar que uma criança típica, com 1 aninho, ela já é capaz de soltar, emitir um mamã, papá, dá, começa com esses sonzinhos. Então, a gente já percebe, esse é um sinal bastante importante, porque é aquilo que eu Uhum. falei, o sinal da comunicação, ele pode não vir dessa forma como a gente está falando dessa questão típica. Então, aquele choro lá atrás, que já poderia ser uma forma de comunicação, muitas vezes é um choro que não tem motivo, né? Ou é aquela Uhum. criança que chora, chora muito, e é aquilo que eu até explico, às vezes, muitas vezes a criança já está até tendo uma intervenção, e é uma criança que não justifica ainda ela estar chorando muito, mas é uma criança que parece que o tocar, o brincar, ou se aproximar dessa criança, esse choro é um choro de incômodo, né? Ela Sim. parece que não está bem. Então, nem sempre esse choro ele vai estar ligado com uma questão fisiológica. Então, é outro sinal que é para a gente começar a prestar atenção. Ou você tem aquele bebê que é um bebê muito apático, né? É um bebê É que o ele bebê não. anjo, né? Que a gente fala Isso, que é é o um bebê bebê que anjo. tem. Você põe ele lá e ele fica Isso é lá. uma criaturinha, uma criança, um bebê muito inexpressivo. É bem verdade que o bebê, no início, né, quando é um Uhum. recém-nascido, os bebês dormem muito, né? Evidente. Sim. Só que, na medida que vai chegando aí com 3 meses, 4 meses, isso vai se modificando. Lá no início, ele vai trocar o dia pela noite, mas daqui a pouco ele Uhum. já vai percebendo que, né, a casa se aquieta, então é a hora dele também dormir. Então, ele vai começando a entrar nessa rotina e criando esse hábito, né? Certo. Então, até por falar aqui, né? Então, aproveitando da questão do sono, isso é outro sinal, né? Porque o que acaba acontecendo? É isso, no comecinho ele vai trocar a noite pelo dia, depois ele começa a perceber, né, que a casa se aquieta, então é hora de dormir, é Sim. hora de acordar, a hora que tudo fica claro, a casa começa a se movimentar, então ele vai criando essa rotina.
E aí a gente começa a perceber que esse bebê, ele começa com uma alteração de sono. Então, é aquele sono, isso eu estou falando tudo aí ao longo do primeiro ano de Sim, vida, sim. é aquele sono muito agitado, né? É um bebê que se mexe muito, é um sono muito entrecortado. Então, isso é um sinal também que essa criança, naquele momento que ela teria que estar descansando, né, acomodando, porque o sono é muito, é um alimento para o bebê, para o desenvolvimento do bebê, e esse sono não está acontecendo bem também. Então, aí eu já falei do motor, eu já falei também a questão da comunicação, né, a questão do sono, outra questão que é bastante importante são os sinais sensoriais, né? Por Por quê? Porque o favor. bebê, ele já responde a muitos, muito pequenininho, só para a gente, né, a título de curiosidade, o sistema tátil do bebê é o sistema que o bebê já nasce muito pronto com esse sistema, né? Então, se a gente for pensar, né, que a gente fala, nossa, eu pus meu dedo lá na mãozinha dele, ele já agarrou, né? Então, isso é um reflexo, né? Então, a gente tem o reflexo de preensão, a gente tem o reflexo de busca, que você vai, que o bebê vai em busca de onde você tocou, e o de sucção, né? Então, são Uhum. reflexos que o bebê já nasce com esse reflexo. E o que, que acaba acontecendo? Só que esse reflexo, ele acontece a partir de um estímulo tátil que é dado para ele, né? Então, encostou o dedo na mão, ele já agarra e é capaz de você levantar com tanta força que ele agarra a partir desse estímulo tátil. Então, Sim. isso já são respostas que o bebê vai dando frente aos estímulos sensoriais. Né? Mesma coisa, depois o sistema auditivo vem, o visual, essa criança começa a perceber, né, através das entradas dos canais sensoriais, ele já começa a dar sentido, primeiro ele recebe aquele estímulo como uma sensação, né, e depois ele Sim. começa a perceber isso que vai para além da sensação, ele vai começando a discriminar aquele Uhum. som, aquela imagem, né? Quantas vezes acontece, o bebê chega no, é um bebê super sorridente, ele fica super bem com tudo, e de repente, quando ela numa fase de 7, 8 meses, ele chega num ambiente que não é um ambiente comum para ele, o que que ele faz? Ele cai no choro. Por quê? Porque ele já identifica que aquele ambiente, aquelas pessoas, não são pessoas conhecidas para ele. Então, isso é muito bom quando o bebê tem esse tipo de resposta, porque Responde. isso é um desenvolvimento típico, né? Uhum. Agora, Isso o não que quer que dizer vai nada, né, acontecer? Lígia? Porque às vezes os pais falam assim, ele não estranhava, agora ele passou a estranhar. É que bom, ele está dentro Isso é dessa muito bom. fase, né? Não Exatamente. tem nenhuma alteração sensorial aí, faz parte desse desenvolvimento, né? Ou neurológico, Isso. né? Eu falei sensorial ou neurológica, mas faz parte desse desenvolvimento a criança começar a estranhar e perceber que aquele ambiente não é o que ela está É. acostumada, né? Exatamente. E o estranho é quando ela não tem esse comportamento. Né? Essa Uhum. criança que é muito indiferente aos estímulos do ambiente, que a gente tem as duas situações. Ou você pode ter aquele bebê que é totalmente indiferente ao ambiente, como também Uhum. você tem aquele bebê que reage muito frente a esses estímulos, né? Então, é um bebê que o mínimo de barulho, de som, já é uma criança que se assusta muito, chora, né? É Sim. uma criança que só está bem quando ela está dentro do bercinho, muitas vezes, né? É uma criança que não gosta que você pegue no colo, por exemplo, que você toque muito a ela. Então, isso são questões que a gente tem que prestar atenção, né? Porque, Uhum. óbvio que isso tem um limite, né? Mas os extremos não é bom. Essa Sim. criança que ela é totalmente diferente aos estímulos sensoriais não é bom, e que também essa criança que reage muito intensamente ao estímulo, seja um estímulo auditivo, seja um estímulo Uhum. visual, seja um estímulo tátil, né? Ou uma criança que não gosta que você pegue, que você toque, que você movimente muito, né? Porque
o bebê, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele busca por movimento, né? Aliás, ele precisa de espaço, ele precisa Sim. de ter uma condição para ele se desenvolver. E a gente percebe que esse bebê é muito acomodado, que ele não tem esse tipo de resposta, né? Então, da questão sensorial, a gente percebe que a resposta aos estímulos sensoriais do ambiente não é uma resposta daquilo que a gente espera, né? Sim. Outra coisa, o brincar do bebê, né? O brincar é muito. Como é que acontece? O primeiro brincar do bebê, ele começa a brincar com ele mesmo. Então, o que que Uhum. acontece? A primeira coisa que o bebê descobre, primeiro ele não é que ele acha, né? Ele vai entender como se o corpinho dele fosse continuidade do corpo da mãe, né? Mesmo porque é através, ainda mais do bebê que mama, no peito, que tem Uhum. essa conexão com a mãe, daqui a pouco ele vai afastando até ele entender que o corpo dele é um e o da mãe é outro. Então ele vai começar, primeiro de tudo, brincar com a mãozinha, que é a coisa mais linda quando ele descobre essa mão. Então você chega lá, tá ele quietinho, aí tá ele lá olhando para a mão, vira para um outro, vira para outra mão, né? Daqui a pouco ele traz essa mão na boca, que também é importante, ele vai, primeiro de tudo, ele vai descobrir a boca, né? Por essa informação. Sim. Depois o bebê vai brincar com o quê? Vai brincar com o pé. Quando ele descobre que ele tem dois pés, que esse pé tem dedo, esse dedo vem para a boca, e por último ele vai brincar com a genitália, porque a genitália é o último que o bebê descobre do próprio corpinho dele. Então, a Uhum. primeira brincadeira que o bebê faz é com o próprio corpo dele. Então, isso também é outro sinal. A criança, ela precisa dessa informação que é dada pelo próprio corpo. E aí que a gente vai começar lá com a primeira ideia de esquema corporal. Por quê? O que que a gente vai associar quando ele está brincando com a mão? Ah, dá a mãozinha para a mamãe, dá o pé. Vamos. Então, você começa a nomear, e é quando a criança começa a ter essa noção de esquema corporal, entender o corpinho dela como parte dela. Aí o que que ela passa? Depois que ela se autodescobre, aí sim ela começa a descobrir o objeto que está fora dela, né? Então é quando você põe um chocalho, aí de repente ela começa a mexer esse chocalho e ela percebe que aquilo sai um som, né? Ela Ela até também assusta, né? começa. Ela fala, opa, isso aqui é diferente, né? Eu consegui alguma Isso, coisa que eu não tinha, isso. que eu não fazia. O meu corpo não fazia isso, né? Exatamente, e ela começa a conectar, a integrar os sistemas, né? Então, aquilo que ela vê, muitas vezes ela não tem nem condição motora para chegar naquilo que ela está vendo, que ela está tendo interesse, Sim. ela vai se arrastando, vai se rolando, mas ela vai conseguir chegar naquilo que ela quer. Ela Então, dá uns aí, gritinhos, né? Chama a atenção de alguém, dá um gritinho para ver se aparece alguém ali para ajudá-la, né? Tipo, às vezes a isso. mãe vem até correndo, fala que grito é esse, né? Ela só tá pedindo alguma coisa ali, Isso, né? exatamente. Então, ela já começa a sinalizar e ela já vai começando a integrar dois, três sistemas ao mesmo tempo, né? Isso é multissensorial, porque aí, a partir daí que ela vai criando essa relação com o objeto, ela vai aprender a pegar, o pegar vem primeiro do que o soltar, né? Porque lá Sim. primeiro, aquilo que era reflexo lá no início do desenvolvimento, quando ela já vai desenvolvendo, isso já vai passando a ser um movimento mais voluntário, ela pega aquilo que ela quer e depois isso lá na frente fica automático, né? Então, quantas vezes o bebê, ele pega uma coisa com uma mão, ele pega outra coisa com a outra mão e ele quer uma terceira coisa, ele vai com a boca. Por quê? Porque ele já aprendeu a pegar, mas ele não aprendeu a soltar ainda, né? Sim. Depois que ele começa com essa relação do pegar e do soltar,
aí ele começa a ver o tridimensional. Então, ele vai ver que aquele objeto, ele não tem só esse lado, ele tem esse lado, ele tem o outro, eu posso pôr em cima, eu posso pôr do lado, e aí ele vai começando a desenvolver todo esse brincar que é riquíssimo, né? Quer dizer, daquilo que ele Uhum. começou lá, só simplesmente respondendo para um estímulo sensorial, no final do desenvolvimento ele já está fazendo várias coisas com o brinquedo, né? Então, Sim. é como eu falei, tudo tem a sua etapa para cada uma dessas coisas acontecerem. Se Uhum. isso não está acontecendo, alguma coisa está acendendo uma luzinha, pelo menos uma luzinha amarela aí, E tá? aí, Lígia, a gente pode pensar daí no cognitivo, né? Como que vai estar esse cognitivo? Eu não tenho nada, né? Assim, eu não tive nenhum problema lá no meu nascimento, e aí a gente falou do sensorial, do motor, do brincar, e esse cognitivo? A gente começa a também notar disparates, disfunções dentro desse cognitivo ou não? A gente tem aqui, a gente pode falar do velho e bom Piaget, né? O Sim. Piaget, na verdade, foi o que mais estudou essa relação do desenvolvimento sensório, né, de toda essa Uhum. base sensorial e motora, para que a cognição se desenvolvesse também, né? Uhum. Então, o desenvolvimento cognitivo, ele vem, na verdade, a partir dessas informações sensoriais e motoras que a criança vai formando, né, ao longo Sim. do primeiro ano de vida, que também a cada 3 em 3 meses tem toda uma mudança aí nesse desenvolvimento, e a criança consegue ter um desenvolvimento bastante adiantado quando ela chega com um aninho de vida, né? Então, o Uhum. desenvolvimento cognitivo, ele depende também dessas informações sensoriais, do desenvolvimento também motor, né? Das oportunidades que também vai sendo dada pelo ambiente que aquele bebê e pela Uhum. riqueza ou não do que é proporcionado para ela. É bem verdade que eu estou dizendo aqui de uma condição de um desenvolvimento típico. É diferente, por exemplo, né? A gente tem algumas condições que daí independe de você ter toda uma situação ambiental, você ter um desenvolvimento sensorial e motor bastante propício, mas você tem uma condição, por exemplo, um bebê que nasceu com uma má formação, uma microcefalia, por exemplo, às vezes até uma própria síndrome de Down, né? Uhum. Então, você tem algumas condições que a gente sabe que lá na base do desenvolvimento da formação dessa criança, ela já tem algumas estruturas que vão fazer com que essa criança, ao longo do desenvolvimento, ela tenha também um atraso cognitivo ou um déficit intelectual, né? Mas aí você tem uma condição neurológica que já predispõe isso, tá? Ou você Tá. tem alguns outros problemas que você pode ter também isso como uma comorbidade, né? Então, o desenvolvimento, ele é muito mágico, ele é muitas vezes você tem um desenvolvimento mais rápido do motor, aí o motor tem uma acomodação, aí o cognitivo vai, depois o cognitivo tem uma acomodação, vem o sensório, o motor. Então, é como se fosse uma engrenagem mesmo, e que isso não vai acontecer de uma forma tão linear, né? Mas Uhum. o mais importante de tudo é que todas essas áreas do desenvolvimento aconteçam de forma com que, por exemplo, o bebê chegue com 1 ano de vida e ele consiga minimamente atingir algumas condições, tá? Do Certo. desenvolvimento dentro daquilo que é Uhum. esperado como um marco. Esperado para aquela idade cronológica. Agora, o que também a gente tem que falar aqui, que não pode, né, que a gente não tem como calar em relação a isso, é o que muitas vezes os pais trazem para a gente, né? Então, quando ele vai contar esse histórico, ele conta esse histórico e ele vai dizer precisamente de cada Uhum. área do desenvolvimento como tudo aconteceu. E muitas vezes o que acontece?
o pai ele vai dizer para mim assim, olha, estava indo tudo muito bem até 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, o desenvolvimento estava lindo, estava tudo acontecendo normalmente. E muitas vezes hoje os pais filmam muitas crianças, né? Sim. E tá aqui, ó, tá aqui o vídeo que não me deixa mentir, que ele estava com Ele desenvolvimento indo tudo fazia, bem. né? E agora não faz mais. E agora, e assim, né? Não só deixou de fazer, como também perdeu muitas das habilidades Sim. adquiridas, né? E uma das Uhum. coisas que chama muita atenção é a questão da comunicação, né? Porque aquilo que eu falei, muitas vezes com 1 aninho e pouco, a criança o bebê já está vocalizando muita coisa, e de repente isso pode parar de acontecer, né? Sim. Então, aí sim o sinal ficou vermelho, né? Aí o sinal ficou vermelho porque, assim, é, nenhuma criança para de desenvolver, desenvolver do nada. Algum problema Sim. está acontecendo, Alguma né? coisa E não está indo bem, não está né? indo, E não está funcionando. não está funcionando. Então, muitas vezes, os pais trazem condições e que isso a tendência, né, é piorando, e ir piorando, né, a criança começa a não se desenvolver, e aí começa aquela saga dos pais, muitas vezes, de buscar um profissional. O primeiro, o pediatra, é o primeiro que a família vai recorrer, né? Porque, Uhum. obviamente, o pediatra é a especialidade médica que vai analisar esse desenvolvimento, né? E vai analisar, e a gente espera que esse pediatra analise não só medir e pesar, né? Mas ele entender que o desenvolvimento tem várias áreas, vários aspectos, e que isso precisa também ser avaliado. Então, Sim. é, é, é super Eu, importante esse profissional, né? Nesse eu momento. costumo dizer assim que o pediatra é quase da família, né, Lígia? Ele, ele vira da família naquele momento, porque é onde a gente, os pais, recorrem a tudo, né? Ai, tá Uhum, esquisito, eu ligo pro pediatra, né? Ou então, ai, ele deu um chorinho diferente, eu vou recorrer ao pediatra, porque uhum. é isso, é o médico de confiança. Ninguém vai direto, por exemplo, num neuro, num psiquiatra, né, com o Isso, pediatra ali do nosso lado, pronto para nos exato. atender, né? Aham. Agora é isso, né? Nem 8 nem 80 também, né? Porque assim, Uhum. a gente também não pode ter uma condição, né? Que simplesmente o médico fala para a mãe, olha, você é marinheira de primeira viagem, você está vendo pelo novo, teu bebê é normal, não tem nada, né? Uhum. Então eu acho assim, tem que ter uma escuta, assim, né? Tem. Porque também, muitas vezes, eu acho que a gente, junto com o pediatra, tem o doutor Google, que vai dar todos, vou lá, coloco todos os sinais e sintomas que eu estou vendo no meu bebê, e aí vem lá com o diagnóstico, né? Então também deixa a família doida, como achando que aquilo ali muitas vezes os pais já chegam para a gente, para o pediatra, já dando o diagnóstico do que a Sim. criança tem, né? É. Então, isso é que eu digo, nem 8 nem 80. A gente também não precisa exagerar nisso, tem que investigar um pouquinho Aham. melhor, né? Mas também não dá para dizer que está tudo bem e que nada está acontecendo. Por quê? O que eu sinto, eu acho que isso, os anos, né, de experiência da minha prática clínica, que não é pequena, né? Eu Não. sempre fui uma terapeuta ocupacional muito de pôr a mão na massa, de Sim. tratar mesmo, né? Então, a gente sente, e eu acho que isso é um privilégio, né? Até aí pegar a questão da idade, porque eu tanto já tratei aquele bebê, talvez o bebê mais novinho que eu peguei foi com 30 dias, né? Assim que eu comecei o tratamento aí, com uma pequenininha com síndrome de Down, e você vê a diferença que faz quando você começa uma intervenção precocemente, né? Então, Uhum. é importante isso. Se alguma coisa não está indo bem, se a família está percebendo, né? Como eu falei aí nas Sim, diferentes áreas sim. do desenvolvimento, alguma coisa não está bem, tem que fazer uma avaliação.
né? Provavelmente o pediatra vai indicar para um outro profissional da saúde, que muitas vezes essa criança chega pelo fisioterapeuta, né? E se Sim, você tem sim. um profissional da fisioterapia que é um profissional atento a outras áreas do desenvolvimento, o fisioterapeuta vai dizer: opa, isso aqui não é só um atraso do desenvolvimento motor. Essa criança está respondendo diferente para a questão sensorial. E até comentando aqui, porque você pode ter uma condição que também, por exemplo, né, você pode ter uma questão sensorial que pode não ser uma disfunção sensorial da criança Sim. sentir mais ou menos, mas ela pode ter um problema de acuidade visual, ela pode ser cega, ela pode ter algum problema aí, ou pode ser uma criança que tem um problema sensorial, ela pode ser surda, né? E que Sim. faz também que todo o desenvolvimento vai atrasar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que investigar, a gente tem que ir atrás e tentar entender esse quadro, né, de sintomas e sinais, o que quer dizer isso, né? Hoje a gente tem a questão do autismo, né? O autismo hoje é uma questão Sim. de um diagnóstico que tem hora, tem momentos que eu acho assim que é demais, parece que tudo que está. A criança bastou ter um atraso no desenvolvimento, que não tem uma causa lá, né, inicial neurológica, tudo passa a ser autista. E não é bem assim também. É bem evidente que a gente Sim. sabe que tem alguns sinais que já vai começar a acender a luzinha amarela e depois ela fica vermelha, né? Ao longo do desenvolvimento. Então, se a gente conseguir intervir aí até uns 2 aninhos, essa criança pode ter uma resposta bastante Sim. diferenciada, né? E muitas vezes a gente vai conseguir também, enquanto profissional da saúde, ajudar muito a esse médico, seja o Sim. pediatra, ou seja o neurologista, ou seja o psiquiatra infantil, que muitas vezes ele não dá conta, até pela própria condição de uma consulta, de uma avaliação, identificar exatamente qual é o diagnóstico daquela criança, né? Sim, e muitos Então, pedem que a gente auxilie ali, né, Lígia, na hora que a gente está fazendo a avaliação. Muitas vezes vem o própria cartinha lá do médico pedindo para que a gente os auxilie. Eles estão desconfiados, por exemplo, de um autismo, mas eles precisam de um outro olhar para que isso se feche, né? Então, acho isso, que aham, é a integração aí, o que a gente tanto fala de multidisciplinaridade, né? É um sim. olhando com o seu olhar de formação para ter uma integração aí nesses diagnósticos, né? Uhum. E assim, eu acredito, né, que os profissionais né, da físio, da TO, da fono, muitas vezes a gente tem mais recurso, né, recurso de Sim, avaliativo mesmo, né, sim, para poder fazer com que a gente consiga, de fato, identificar que essa criança tem e ajudar nesse diagnóstico, né? Então, essa escuta, né, gostaria de deixar mesmo como mensagem é assim, é no sentido dos pais estarem atentos, né? Estarem atentos porque se você consegue perceber precocemente que alguma coisa não vai bem com seu bebê, ele tem que buscar um médico. Se o sim, médico não está conseguindo responder, vai no outro médico, né? sim, Porque a gente não pode perder tempo, né? Quanto mais a gente conseguir como é que fala, intervir, avaliar e ajudar essa família nesse desenvolvimento, melhor vai ser. A gente vai ter muita condição dessa criança evoluir melhor. Né? Então, isso é uma questão, então, aí falando mais direto para a família, e para os terapeutas também, não, 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 assim, não, tente saber o máximo possível da história desse bebê. Né? Às uhum, vezes, um detalhe que você vai ter sobre o desenvolvimento dele, nesse primeiro ano de vida, pode fazer toda a diferença.
né? Então, é evidente que, por exemplo, uma criança que, por exemplo, né, vamos falar um pouquinho no caso de uma criança que tem uma disfunção sensorial, que ela Sim. reage muito mal ao estímulo sensorial. Eu preciso voltar lá no histórico dela, porque uma criança prematura, por exemplo, né? Uma Uhum. criança prematura, ela ficou às vezes 2, 3 meses numa situação de UTI, internada, que todo o estímulo que chegava para ela não era uma coisa agradável. Muito diferente do que aquele bebê que nasceu a termo, que teve todo o afeto, todo o carinho, todo o aconchego. Não, esse bebê só está escutando barulho de aparelho, né? Qualquer pessoa que chega próxima dela para pegar uma veiazinha, que é aquela coisa tão pequenininha, então, ou seja, sempre a aproximação de alguém próximo dela está ligada a uma Sim. questão de dor, né? Alguma coisa de aversão. Então, eu começo a entender lá na frente por que que essa criança não gosta que os amiguinhos se aproximem, por que que ela não gosta que a vovó dá um beijo, um abraço, entendeu? Então, não é simplesmente a gente tirar conclusões, né, assim, superficiais de Sim. que essa criança tem um comportamento esquisito, entendeu? Ou um comportamento. Não, essa criança tem uma história, né? E Sim. muitas vezes ao longo dessa história não foi uma história tão fácil, tão simples, tão tranquila, né? Então a E gente até precisa quando ela entender um tá pouquinho maior, melhor né, isso. Lígia? Quando ela vai para a escola, essa criança prefere brincar mais sozinha, né? Porque se a gente parar para pensar, a criança, ela teve uma prematuridade, vamos colocar, né, nesse aspecto aí que você disse de UTI. Ela teve uma prematuridade, ela foi para a escola e aí ela começa a brincar sozinha. Crianças na idade dessa idade são invasivas, né? Eles trombam, eles batem, eles pegam o dedo e colocam no nariz do outro, na orelha. Eu não quero Uhum, isso. Qualquer aproximação que uhum, eu tenha, uhum, eu já senti muita dor lá atrás, né? E aí, uhum, olha, essa uhum, criança ela se isola, tem que ficar mais esperta, porque aí a gente, ele pode ser uhum, autista. E às uhum. vezes nem é isso, né? É Isso. só essa E história de vida. é nesse sentido que eu digo assim, que tem, essa criança tem uma história, e a gente tem que entender, né, fazer esse levantamento em todas as áreas do desenvolvimento para entender aonde foi que teve o que aonde que o desenvolvimento de fato teve ali o maior impacto, Uhum, né? Lu, sim. eu não sei, a gente está meio que chegando A aí gente na hora, tem tá alguma em cima do pergunta mais? horário. Não, Lígia, eu acho que até surgiu essa questão aí do prematuro, da UTI, e aí você já falou, então já contemplou Uhum, aí a pergunta, né? E uhum. a gente tem 4 minutinhos aí, então eu acho que nós estamos no Uhum, nosso limite, né? As uhum, perguntas, até a Renata está aqui comigo, está te mandando um beijão. outro para ela. Que ela foi anotando. Então, assim, a gente foi respondendo meio que a hora que foi aparecendo as Uhum, perguntas, meio sem querer. Por isso que eu até fiquei mais uhum, escutando, porque eu estava vendo que estava caminhando aí dentro do uhum. ocorrido aí, tá? Do que a gente estava falando mesmo. E aí, Tá. Lígia, eu queria te agradecer aí a sua sensibilidade de estar falando aí, né, sobre bebês, que eu acho que é uma Uhum, coisa que a gente uhum, não tem, né? É um assunto que a gente não tem muito acesso, até porque o Brasil está entrando aí nessa questão uhum, aí, né, do pré, do quanto antes a gente conseguir, né? Porque essa criança chegava para a uhum. gente dos 3 anos, 4 anos, Isso. né, Lígia? Uhum, E uhum, agora que essas crianças começam a vir mais novinhas, né? Então a gente uhum, acaba uhum. tendo. E foi muito bom partilhar essa 1 hora com você, é sempre muito bom. Eu tive o prazer aí de Uhum, trabalhar com você durante aí os uhum, 4 anos, foi muito enriquecedor, eu sou muito uhum. grata, né? E aí a gente gostaria de ter você sempre aqui, então vamos. Eu estou à disposição, porque você vê que se não me corta, eu não paro de Não falar, né, pode, Lu? Mas me encanta mesmo, né? É mas algo que eu gosto, e eu acho assim, às vezes a gente fica com uma sensação de que tá falando o lugar comum, né? Mas é sim, importante, assim, às vezes, uma fala, um detalhe
pode fazer toda a diferença para alguém, né, que está Sim, nesse momento de dúvida, de incerteza, o que está acontecendo com o seu bebê, né? Então, sim. é isso, né? Eu acho que a gente cuidar e o quanto mais precoce, e assim, e pode ser que vá atrás, e que, ok, tá tudo bem, não é nada, né? Que Mas bom eu que não fui, é né? Eu nada, né? tirei aquilo da minha cabeça, né? Eu acho que eu Isso, falo assim, quando pecamos uma pelo mãe pelo fala, a gente certo. para escutar, né? Eu acho que eu aprendi isso Uhum. muito com você. Quando uma mãezinha fala, você para escutar, porque alguma coisa a gente tem que observar. Ela tá com a criança o tempo todo, Isso, né? lógico, e é que eu falo, Gu, não tem ninguém melhor para conhecer o seu filho do que a mãe, né? É a mãe Sim, que está no dia a dia. Então, assim, você sabe que as minhas anamneses são muito longas, porque eu escuto cada palavra de fato, né? Nada, todo detalhe é importante quando a gente está falando do desenvolvimento da criança, né? uhum. Então é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem e eu Sim. também estou sempre à disposição, que você sabe que é um assunto, é algo que eu gosto muito de falar. Tá bom? E Sim. obrigada pelo convite, pela lembrança. Um grande beijo Imagina, também lá para a Renata, para o pode doutor Sérgio, deixar. tá? Pode Então é deixar. isso. Ela já falou assim que a próxima é com ela, que ela já vai Tá? ver um tempo. Isso, estou à disposição, vamos conversar. Aí vai ser difícil, porque duas que gostam de conversar, aí vai ser Isso, difícil. Vai ser assim a noite inteira. Tá vai bom, então, mesmo. Lu. Um Um beijo, grande beijo, querida. viu? Até Obrigada, mais. Tchau, beijo. tchau. Obrigada, Obrigada a você. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.